Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, boa tarde já, né? Meio-dia, do dia 2, sábado 2 de agosto de 2025, horário 12h16, meio-dia 16. Atenção, atenção, contra-espionagem do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Atenção, tropas do Pentágono, da OTAN, da NATO. Atenção, Exército, Marinha e Aeronáutica do Brasil. Atenção, Supremo Tribunal Militar. Atenção, autarquias, contra-espionagem da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e de todas as autarquias, operadores do direito nas procuradorias independentes. Atenção, atenção. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, interventor do Tribunal Penal Internacional, onde o Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional, submisso à crítica, tutela e curatela da intervenção do Tribunal Penal Internacional. Quando houver e for necessário, o ajuste nos funcionários públicos que cometem delitos exercendo os seus cargos, em qualquer hierarquia, desde a presidência da República até o faxineiro que compõe a membresia do funcionalismo público. Então, vamos aos fatos, atos e circunstâncias. Nós temos, na Lei Loman, que nenhum cidadão pode ficar submisso às autoridades jurídicas aguardando o procedimento judicial acima de 90 dias. Nós temos um general graduado com as maiores condecorações em atividades de defesa contra qualquer alienígena, qualquer opressor que queira invadir a fauna, a flora e a água e a proteção do povo da República Federativa do Brasil, em que ele, através da sua estabilidade, nomenclatura pertencente a órgão de Estado, ele é submisso até com a própria vida, ao custo da própria vida, na defesa da pátria da República Federativa do Brasil. Se encontra acautelado, como também o General Cid. General Cid, eu falei. General Cid. Porque ele foi sequestrado por espias e sabotadores que compõem a primeira turma do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Estes elementos todos, já identificados com vastas provas pelo compliance mundial da Lei Magnifici, coloca em evidência que não podem presidir o Supremo Tribunal Federal. São
espias e sabotadores amotinados que estão trabalhando para o inimigo. Eles são os inimigos internos que compõem a membresia dos cargos de liderança do judiciário. Então, o general em chefe das tropas, cargo de vice-presidente, ao qual completou seu mandato, mas foi reestabelecido as forças da República Federativa do Brasil de Estado, na sua competência e liderança, se encontra sequestrado há 180 dias numa unidade no Rio de Janeiro. Estamos já formatizando a OTAN, a NATO, o Pentágono, as 123 tropas de Exército, Marinha e Aeronáutica de países que compõem a membresia e também a tutela e curatela, sócios signatários que criaram o Tribunal Penal Internacional para que de comum fosse a proteger estas 123 nações de qualquer opressor, qualquer espia, qualquer amotinado, qualquer vil traidor à pátria que esteja inserido na liderança de cargo público de mando. Neste caso, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, exijo eu, Oscar Aníbal Chiappano, interventor do Tribunal Penal Internacional, estabelecido com tutela e curatela, chancelado pelo Tribunal Internacional, pelo Supremo Tribunal Mundial, pelo Tribunal Penal Internacional, a determinar e estabelecer sentença que tem que ser colocado em liberdade o general Cid, que até então ajudante de ordens do ex-presidente da República e vice-presidente da República do Brasil, o senhor Bolsonaro e o general Heleno. Precisamos deles, com sua expertise, com sua voz de mando, com seu treinamento, a pátria defesa destes opressores, indivíduos mentirosos, hipócritas, filhos da puta, que compõem a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, conjuntamente com sua liderança, já banido de representar o generalato e chefe do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, ou seja, Luiz Inácio Lula da Silva não tem tutela sobre o Exército, a Marinha e a Aeronáutica do Brasil. Ele é um réu espião, ao qual o decreto assinado pelo Tesouro dos Estados Unidos da América estabeleceu a identificar que o Brasil é considerado representante vil, ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos da América. E isto posto, foi-lhe otorgado uma taxa de 40%. Vem uma taxa da NATO, da OTAN e do Pentágono de 500% por patrocinar as bombas atômicas a nações de opressores, ditadores, filhos da puta, Putin, Xi Jinping, do norte-coreano, cachorro louco, e do irani, Ali Khamenei, com seus terroristas a querer tomar conta do planeta.
Isto já identificado. Então, não é ideologia. É função de terrorista, filho da puta, que tem que ser levado ao pelotão de fuzilamento, acautelado imediatamente. Estamos em guerra atômica. E eles estão aí, querendo lawfare, alegando democracia, quando eles já estão, pelo compliance jurídico mundial, identificados com provas irrefutáveis. Centenas de provas de crimes processuais. Porque senão não teriam a lei Magnifici, a lei IEPA e a lei dos direitos humanos de crimes contra a humanidade. Então não é pensamento de conduta de querer estabelecer um regime opressor, escravagista, torturador. Não há uma ideologia. É simplesmente um terrorista, filhos da puta. Inimigos internos, a conspirar contra o povo, a fauna, a flora e a água de todo cidadão que está estabelecido na República Federativa do Brasil. Esta é a sentença. Peço já, imediatamente, a todas as forças letais de Exército, Marinha e Aeronáutica, que estamos todos unidos ao combate nuclear de todo e qualquer filho da puta que queira destruir o planeta com bombas atômicas, que é o caso. Então determinamos imediatamente a prisão do narcotraficante que se vai chamar Luiz Inácio Lula da Silva. O seu preposto Alckmin, que também é outro filho da puta, que jurou e está consagrado a Satã, ao bufafá, ao bafufo, ao capeta, ao diabo do Irã, Mefistófeles. Tudo com provas irrefutáveis. Todos estão aí. Então vamos agir imediatamente. Sentença dada, sentença estabelecida pela arbitragem internacional, pelo senhor corregedor arbitral internacional, não cabe recurso. É homologado na chancela e curatela das casas de representação diplomática no planeta, na chancelaria. E são vistos com crítica a ser corroborada tal sentença. Estamos determinando o Supremo Tribunal Militar que dê liberdade imediata a todos os militares, a todos que estão sendo torturados há mais de anos numa investigação que se iniciou assim que eles tomaram posse do governo brasileiro e até antes disso, atentando com a própria vida do senhor Bolsonaro, porque foi o Partido dos Trabalhadores, a mando de Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu, e do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, conjuntamente com as emissoras de televisão TV Globo, que patrocinaram e pagaram advogados para a defesa do assassino, que enfiou uma faca no intestino
do candidato a presidente, senhor Bolsonaro, que o deixou convalescente e que, por ordem e milagre do Todo-Poderoso, senhor Yahushua Merushhaim, lhe poupou a vida e foi levado à presidência da República. E de lá combateram ele todos os dias, todos os partidos políticos comunistas de esquerda. Não teve um só dia que não houvesse uma denúncia ao Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, não permitindo a administração do senhor Bolsonaro a governar. Mas assim mesmo, governou e governou com excelência. O melhor governo de toda a história, de todos os executivos que cumpriram o mandato na presidência da República do Brasil. Exemplo a ser seguido. Então escutem, espias e sabotadores, filhos da puta, agentes da China, do Irã, da Rússia, patrocinadores, ladrões, filhos da puta, roubaram todo o dinheiro e agora o Haddad quer se encontrar com o presidente do Tesouro americano para solicitar que ele libere as reservas de dólares que se encontram acauteladas nos Estados Unidos da América, sem chance. Porque estamos no reset. Não vai pegar num centavo. Está tudo confiscado. O seu governo não existe mais. O Brasil, conjuntamente com as Forças Armadas do Exército da Marinha Aeronáutica Brasileira, já está procedendo na intervenção deste conglomerado de espiões, filhos da puta, traidores à pátria. Identificados com provas irrefutáveis, onde 123 nações, com todo o seu poder jurídico, com todas as suas forças letais de marinha aeronáutica, estão presentes, com a NATO, com a OTAN, com o Pentágono, com a Quarta Frota. A dizer para vocês, 17 países filhos da puta, administrado por espias e sabotadores, todos com o mesmo procedimento: Rússia, China, Irã, o Hamas, o Hezbollah e o narcotráfico. Filhos da puta! A querer dominar o planeta, a pagar propina a outros líderes que já estão também investigados e que terão a mesma serventia, porque são espias e sabotadores, traidores dos seus países, dos seus estados, seus filhos da puta. Pedimos então ao Supremo Tribunal Militar a que determine e cesse esta tortura contínua que é interminável, como também a prisão de todos os inocentes que se encontram sequestrados, correndo perigo de morte porque estão sendo torturados. Ouviu, Barroso, filho da puta? Dizendo que ninguém está torturado. Vocês têm 7 óbitos, mataram 7 pessoas. E outros também, com a simples ameaça de saber que vocês poderiam chegar até eles. Confiscaram dinheiro, confiscaram recursos para a sobrevivência deles e das famílias. E agora Alexandre de Moraes manda entregar todo o dinheiro acautelado
achando que não tem provas, que as provas vão sumir no momento em que eles peguem esse recurso para poder sobreviver de novo. Onde foram torturados, onde muitas pessoas faleceram. Seus filhos da puta, como também os prisioneiros que se encontram sequestrados, sequestraram a possibilidade de recursos para mantenimento das suas famílias. Prenderam o pai de família, acautelaram todos os bens do que se encontra preso e também a sua mulher e seus filhos. Qualquer recurso. Seus filhos da puta! Torturadores, malparidos, déspotas, anátemas. Tenham certeza. É prisão perpétua ou morte por fuzilamento. Traidores da pátria. Filhos da puta. Quem está falando é o corregedor, é o seu corregedor. É o que diz pra você, filha da puta, que você fez merda. E que não tem como desfazer a merda que você fez. O defunto está na sala, visto pelo Common Law e pelo Civil Law. E por 60 agências de inteligência, seus filhos da puta. Vão botar medo na puta que os pariu. Porque aqui tem a força da lei letal. E vocês sabem disso. Então peço imediatamente a soltura de todos os ativos e também esta brincadeira que levou à tortura e ao delipêndio financeiro para pagamento de representantes de operadores da lei, como também deslocamento dos familiares para não serem presos, torturados por estes filhos da putas que se fazem chamar ministros do Supremo Tribunal Federal. Quero ver você na frente do pelotão de fuzilamento, superministro do Supremo Tribunal Federal. E a puta que te pariu. Estamos em guerra nuclear. Estamos na supraconstituição. Seu filho da puta, traidor à pátria, ladrão, com dinheiro escondido em vários paraísos fiscais. Seus filhos da puta, assassinos de brasileiros e ainda querendo colocar fogo em 2.300.000 comunidades carentes, conhecidas como favelas, para criar uma grande comoção e se colocarem a defender e dizer que a culpa é do Bolsonaro, seus filhos da puta, que a culpa é do Exército, da Marinha Aeronáutica do Brasil, seus filhos da puta, alegando que seja bem-vindo a China, seja bem-vindo a Rússia, seja bem-vindo o Irã, seja bem-vindo o narcotráfico. Seus filhos da puta! Entendeu? Tô sendo claro? Proceda conforme sentença. Meu nome, Oscar Aníbal Chapano. Cargo, juiz corregedor arbitral internacional. Na investigação da cleptocracia, sociedade de ladrões, da ONU. Seus filhos de uma puta. Interventor no Tribunal Penal Internacional, no Tribunal Internacional e Supremo Tribunal Mundial. Onde tiver um corrupto, será alcançado pela justiça arbitral.
justiça particular, justiça paga. E em nome de Yahushua, HaMerushalayim, em nome do mensageiro, Allahu Akbar, Allah, Super Allah, estamos à defesa da humanidade contra vocês, déspotas, torturadores, espias, traidores às pátrias que compõem o globo terrestre. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF 510-466-447-34. Meu Pix é meu telefone 55 Brasil, né? 21 Rio de Janeiro 997420789. Nos ajudem. Gratidão. A luz venceu. Selva! Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho. Hoje, dia 2 de agosto do ano de 2025, nós acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Porém, agora, nesse momento, ok? Nós vamos assistir as matérias que todos os dias o juiz Oscar Aníbal Chapan envia para o mestre Dinho. São matérias de utilidades públicas, nacional e internacional. Ele foi torturado até a morte por denunciar corrupção. Conheça Sergei Magnitsky, o advogado russo que inspirou a lei que repercutiu no Brasil nos últimos dias. Preso por revelar um roubo de 230 milhões de dólares do governo russo. Sua coragem o transformou em alvo do regime de Putin. Em 2008, policiais invadiram sua casa e o levaram diante de sua família. Sergei sussurrou aos filhos: "Não se preocupe, não fiz nada de errado", mas nunca voltou. Transferido para prisões cada vez piores, sem aquecimento ou comida decente. O esgoto transbordava na cela e a luz ficava acesa 24 horas. Eram 14 prisioneiros, mas apenas 8 camas. A ideia era torturar os presos com privação de sono. Com pancreatite, negaram-lhe tratamento médico por meses. Ele perdeu 20 quilos rolando de dor em posição fetal. Disse Bill Browder em seu livro Alerta Vermelho, sobre Sergei. Espancado por 8 guardas, morreu algemado, sangrando, enquanto um médico e guardas assistiam impassíveis. Aos 37 anos deixou família, um assassinato estatal. Sua morte inspirou a Lei Magnitsky em 2012, sancionando corruptos globais. Ampliada em 2016, pune censura e perseguição em qualquer país. Bill Browder, seu chefe, tornou-se inimigo de Putin ao lutar por justiça. Seu livro Red Notice expõe o horror de sua impunidade russa. Assim como Sergei, Clesão também morreu na prisão por falta de tratamento médico negado por Alexandre de Moraes, que ignorou o pedido de soltura feito pela PGR. Só isso já bastava para que Moraes fosse incluído na Lei Magnitsky. Adeus, Clesão. Adeus, Sergei Magnitsky. Se vocês não sabiam como era, bem-vindos à ditadura no Brasil. Não vamos ser negativistas. Avena, olha só, não é negativista, é realista. Na verdade, o que está acontecendo no Brasil, de maneira ampla, é uma reação de um sistema podre, cleptocrata,
corrupto que escraviza o povo brasileiro há décadas. O povo tentou reagir a tudo isso nos últimos anos, como você acompanhou, e eu me lembro bem de uma fala do Lula, uma gravação de um áudio do Lula na época da Lava Jato, em que ele está conversando com alguém dizendo assim: vocês estão pensando que isso vai parar em mim? Quem lembra dessa fala do Lula? Vocês precisam reagir. Os ministros do Supremo, cito o nome da Rosa Weber, vocês estão acovardados. Mas isso não vai parar em mim, vai chegar em vocês. Lembra disso? Uhum. Aí o que aconteceu? Inocentemente, sem conhecer o jogo bruto do poder, o senhor Dallagnol iniciou um processo de investigação de movimentações suspeitas do Gilmar Mendes e do Dias Toffoli através de dados do COAF. Ele, bobinho, achou que o sistema que dominava no Brasil era um sistema legal. Ele não sabia como funcionava de fato as entranhas do poder. Imediatamente o Supremo Tribunal Federal, que vinha até então aprovando os atos da Lava... Pai, o que significa para ti o socialismo? Filha, para mim o socialismo significa destruição. E eu vou te explicar por quê. Quando eu tinha 9 anos, o socialismo pegou o poder da Venezuela. E eu perdi minha juventude, Natasha. O futuro que meus pais tinham planejado para mim ficou destruído. Por quê? Porque a empresa de meus pais foi destruída por causa do socialismo. Porque para o socialismo, o empresário é o inimigo. O empresário significa capitalismo selvagem, significa imperialismo. E então eles precisam acabar, fechar as empresas privadas para que o povo seja dependente deles. Além disso, a faculdade onde eu estava estudando fechou por causa da crise. Então, eu perdi minha juventude. Hoje, Natasha, eu estou completando 35 anos, estou fazendo aniversário, e eu estou começando no Brasil de zero. Não tenho nada, filha, nada. Tudo que seus avós trabalharam para nos dar a mim e a meus irmãos, eu não tenho. Eu estou começando de zero. Então, por isso, o socialismo para mim significa destruição, Natasha. E eu peço a Deus que muitos brasileiros possam abrir os olhos, porque muitos não entendem a magnitude. Famílias divididas, famílias destruídas, empresas destruídas, futuros destruídos. Para mim, isso significa o socialismo. E para você, o que significa o socialismo? A realização da COP30, marcada para novembro em Belém, está ameaçada. 25 países assinaram uma carta pedindo que o evento seja transferido de cidade. A decisão veio após reunião de emergência solicitada por representantes de nações africanas. Assunto para o correspondente internacional Ivan Kleber. Vai pintando um climão na cúpula do clima, não é mesmo? Olha, nesta semana o Brasil levou uma puxada de orelha. Aconteceu uma reunião na ONU para discutir este assunto. Agora nós temos a informação, então, de que 25 países fizeram um pedido formal para retirar a cidade de Belém como sede da COP. E olha só, Gesiane, uma informação aqui. Não seria a primeira vez. Em 2019, por conta dos distúrbios sociais que aconteceram no Chile, a COP foi transferida. Ou seja, tem precedentes. O que seria uma vergonha, falando em sentimento, seria realmente a COP da vergonha, né? O Brasil não conseguiu organizar este evento. Agora, Gesiane, a mídia nacional, enfim, a coisa toda está repercutindo nesses dias por conta dessa reunião que a ONU fez para dar essa puxada de orelha no Brasil. Mas eu tenho aqui em mãos um artigo do Climate Change News, Climate Home News, do dia 2 de julho, Gesiane, ou seja, há um mês atrás, e este artigo diz que países da África e da Oceania já haviam reclamado com a presidência, com a organização da COP. Portanto, há 30 dias, o governo brasileiro, a administração, teve que esperar essa puxada de orelha da ONU para começar a se mexer. Olha só, por exemplo, a gente tem aqui uma declaração do Richard Muyangni, que é presidente do Grupo Africano de Negociadores, que diz o seguinte, abre aspas, escrevi uma carta à presidência da COP expressando nossas preocupações. Tivemos discussões com a presidência da COP com a garantia de que eles analisarão como podem atender nossas preocupações. Isso há um mês atrás, Gesiane, e até agora essas preocupações não foram atendidas e esses países então tiveram que fazer essa reclamação formal na ONU. Mais um episódio triste e lamentável aqui para o nosso país na questão das relações internacionais. Perdeu, mané. Perdeu visto, perdeu passaporte, perdeu conta, cartão de crédito. Perdeu, mané. Perdeu, mané. Perdeu visto, perdeu passaporte, perdeu conta, cartão de crédito. Perdeu, mané. Perdeu, mané.
Perdeu visto, perdeu passaporte, perdeu conta, cartão de crédito, perdeu, mané. Perdeu, mané. Perdeu visto, perdeu passaporte, perdeu conta, cartão de crédito, perdeu, mané. Os acionistas da Rede Globo estão sendo colocados sob escrutínio da mesma equipe que impôs sanções magníficas contra Alexandre de Moraes, porque a Globo é vista como a maior propagadora e defensora das ações tirânicas, persecutórias, ditatoriais e criminosas desse regime judiciário que nós vivemos. Tá descontrolado, tá babando, não tá acostumado a apanhar, passou tantos anos batendo e agora não sabe apanhar. Calma, a confusão tá só começando do lado de cá. Fica tranquilo, ainda tem muita conta para ser bloqueada. Em primeiro lugar, miliciano é aquele que se junta com bandido. Eu nunca fui advogado de PCC, nunca tive ligação com bandido, não. Você tá chamando de bandido agora quem? O presidente dos Estados Unidos? Donald Trump? O secretário Bessent? O secretário Lutnick? O secretário Rubio? Esses são os bandidos? Falando nesse assunto, você tá falando um pouco sobre o negócio de traição da pátria, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Foi traição da pátria quando você foi aqui chupar o saco do pessoal do governo Biden, que arrumou dinheiro via USAID para todas as suas iniciativas de combate à desinformação? Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Urgente. Trump ameaça ampliar ainda mais as sanções. É isso mesmo. O governo Donald Trump sinalizou que poderá intensificar as sanções contra integrantes do Supremo Tribunal Federal, caso a corte aceite uma ação protocolada pelo Partido dos Trabalhadores, que visa neutralizar os efeitos da Lei Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes. A medida judicial foi apresentada nesta sexta-feira pelo líder do PT na Câmara, deputado Lindenberg Farias, e pede que o STF proíba instituições financeiras brasileiras de executarem ou replicarem as sanções impostas pelos Estados Unidos contra Moraes. A argumentação do partido sustenta que acatar a medida norte-americana representaria uma transferência de soberania e violaria a separação constitucional dos poderes. Fontes ligadas à administração Trump alertaram que uma eventual decisão favorável à petição do PT será interpretada como uma afronta direta à legislação dos Estados Unidos e poderá desencadear sanções adicionais a outros ministros da Corte brasileira. Entre as possibilidades está a ampliação da própria Magnitsky para atingir membros que, segundo Washington, estejam tentando obstruir ações legítimas contra violações de direitos humanos. A Casa Branca, segundo bastidores diplomáticos, já havia antecipado o cenário de uma possível blindagem por parte do STF e se prepara para uma resposta enérgica, caso o pedido seja acolhido. Acabou a brincadeira. O deputado Eduardo Bolsonaro vai se lançar, já está se lançando, em uma nova ofensiva contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e eu ainda estou falando aqui da aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro. Só que agora, Eduardo Bolsonaro está procurando novamente os seus contatos na Casa Branca para tentar deixar a aplicação da Magnitsky contra Moraes numa versão ainda mais rígida, que obrigue os bancos aqui no Brasil, tanto os bancos privados quanto os bancos públicos, a terem que escolher se querem manter Alexandre de Moraes como cliente ou se querem continuar operando com os Estados Unidos. E aqui a gente está falando até de operação de câmbio, que é feita aqui no Brasil toda em dólar. Só que os bancos não têm como abrir mão do corner, de ter essa relação com os Estados Unidos. Um banqueiro me disse que não operar com os Estados Unidos, ou seja, abrir mão disso, é a morte do banco. E para colocar o banco nessa posição de ter que escolher entre ter Moraes como cliente e os Estados Unidos, ou operar com os Estados Unidos, é preciso, então, que isso venha especificado no texto da aplicação da Lei Magnitsky. E é isso que Eduardo Bolsonaro agora vai buscar. Para a gente entender exatamente o que aconteceu, a versão aplicada a Alexandre de Moraes acabou sendo um pouco mais branda. Essa versão, do jeito que está, tem um alcance um pouco menor do que a lei aplicada a outros sancionados. A que foi aplicada a Moraes, então, do jeito que está, não impede que o ministro tenha conta em banco aqui no Brasil, tanto em bancos privados quanto em bancos públicos. Ao contrário do que já aconteceu com outros sancionados por essa lei, que daí eles colocaram especificamente essa previsão
de que terá que escolher, que o banco terá que escolher entre ter o sancionado, no caso, se der certo a ofensiva de Eduardo, se mantém Alexandre de Moraes como cliente do banco ou operar nos Estados Unidos. Então, Yuri Pito, eu estou dizendo isso porque não é... Porque eu perguntei até para esse banqueiro que fez consultas nos Estados Unidos para entender o alcance da lei. Porque assim que saiu, eles aplicaram a lei Magnitsky, ficou aquela dúvida, pode, não pode tê-lo como cliente? Eles foram todos os bancos do Brasil aqui, que operam no Brasil, foram consultar escritórios em Nova York, nos Estados Unidos, etc. E conseguiram, então, olha, do jeito que está aqui prevista a Magnitsky, vocês podem operar. Aí a dúvida era, mas como que a Magnitsky vai falar para o banco no Brasil, por exemplo, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, não tenham o cliente Alexandre de Moraes? Fiz essa pergunta para esse banqueiro, ele me disse o seguinte, olha, não é que não posso, o que explicaram foi, você vai ter que escolher, você pode manter Alexandre de Moraes na sua cartela de clientes, porém, se você optar por ele, não opera mais nos Estados Unidos e não tem como os bancos abrirem mão disso. Agora, portanto, se Eduardo Bolsonaro conseguir mais esse avanço, endurecer a lei Magnitsky, a coisa vai ficar ainda pior para o ministro Alexandre de Moraes. Ô Débora, trazendo um complemento aqui nesta tua apuração dessa questão das instituições financeiras, esta era uma preocupação que já vinha sendo discutida por executivos, por advogados e diretorias jurídicas dessas instituições já há semanas. Havia esta preocupação justamente do nível de alcance que seria aplicado, porque todo mundo sabia que era uma questão de tempo até que a lei Magnitsky fosse aplicada. E quem detectou primeiro quando isto ia acontecer foi o nosso analista Lorival Santana na quarta de manhã, trazendo a informação horas antes do anúncio oficial do governo americano de que aplicaria as sanções da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Primeira vez que um brasileiro é alvo desse tipo de sanção, nesta forma como foi colocado, e em se tratando de um ministro de uma Suprema Corte de um país democrático, um país com um Estado democrático de direito, não é o caso de nenhuma autocracia nem nada do tipo. Então a preocupação dos bancos é exatamente esse ponto, manter ou não manter, prestar ou não os atendimentos, e aí vale para banco, conta corrente, cartão de crédito, vale lembrar, as principais bandeiras que operam aqui no Brasil são norte-americanas, há bandeiras brasileiras, mas elas também têm atuação nos Estados Unidos. Então esta é uma das preocupações, tanto que uma série de pessoas tem colocado que uma das alternativas seria as criptomoedas. Esta sim não tem uma subordinação direta de nenhum país. Deixa eu só fazer um adendo que eu acho que é importante, porque quando a gente fala, se por enquanto do jeito que está, os bancos aqui, cartão de crédito é outra coisa, mas do jeito que está, sim, os bancos podem ter Alexandre de Moraes como cliente. Mas, se ele conseguir esse passo a mais, o recrudescimento da lei Magnitsky, com essa observação de que tem que fazer a escolha, aí entra a parte da apuração que nós trouxemos ontem no Abre, com exclusividade no Abre do CNN 360, que foi a reunião entre o ministro do STF, Gilmar Mendes, e aliados de Bolsonaro, como o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, e o líder da minoria, o senador Rogério Marinho, que eles conversaram e aí foi dias antes do anúncio da Magnitsky contra Moraes. Então, eles disseram, olha, ministro Gilmar, de fato, a Magnitsky vai sair contra Moraes e talvez contra vocês também nos próximos dias. E aí, Gilmar Mendes disse, olha, se sair mesmo essa lei, o Supremo pode determinar, obrigar as instituições financeiras a não cumprir a ordem. E cumprir a ordem que está sendo proferida saindo aqui do STF. Então, aí seria uma outra briga jurídica para ver se ele conseguir dar esse passo, já tem uma carta na manga, o STF, que seria a possível
obrigatoriedade das instituições financeiras de não cumprirem a lei de lá. Acho que é importante a gente retomar essa apuração de ontem para ver como ela se encaixa perfeitamente no que pode acontecer, no movimento que está acontecendo agora. Aparentemente, mais uma figura, dessa vez da imprensa, uma extrema apoiadora desse regime ditatorial que o Brasil vive, também foi sancionada. Só que ela foi sancionada na própria empresa em que ela trabalha. Com certeza você se lembra dessa figura magnífica que está aqui. Essa figura é Magnitsky, a Eliane Cantanhede. Ela teve seus momentos de fama na imprensa quando reclamou da Neoenergia porque eles haviam destruído a energia da cidade dela, mas na verdade o disjuntor é que tinha caído. Ela também ficou famosa quando disse que criticar medidas públicas é crime. Ela incorpora a ideologia de mundo do Alexandre de Moraes, que é uma maravilha. Na última, ela disse que os mísseis do Irã só causam uma mortezinha aqui e ali de alguns judeus, quase que revoltada pelo fato de não ter milhares de judeus mortos. Fica imaginando se, quando ela for desse para melhor, se o Hitler vai receber ela de braços abertos ou não. Mas vamos lá. Hoje saiu essa notícia. Eliane Cantanhede é demitida da Globo News depois de 15 anos. A internet começa a soltar várias interpretações. Pode ser por causa do desenvolvimento dela, dos comentários absurdos, antissemitas que ela cometeu, né? Ou talvez, pode ser porque a Globo esteja percebendo que está na hora de limpar o seu quadro desses militantes histéricos. E por que eu digo isso para vocês agora? Bom, eu digo isso porque tem uma jornalista alemã e americana, ela mora tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha, que acabou de publicar recentemente um texto que eu achei um tanto quanto curioso. Essa aqui é a Vicky Richter. Ela é uma jornalista defensora da liberdade de expressão, já fez longas, extensivas matérias sobre Alexandre de Moraes. Todas as vezes que brasileiros iam até os Estados Unidos para fazer denúncias dos crimes do Alexandre de Moraes, ela acompanhava, ela veio ao Brasil para fazer a cobertura de algumas manifestações. Essa aqui é a Vicky Richter, né, alemã. E ela publicou isso aqui, eu vou mostrar para vocês a tradução, aí vocês me falam se faz sentido ou não. Luzes, câmera, censura. Rede de TV brasileira sob escrutínio dos Estados Unidos por apoiar tirania judicial. Uma grande emissora brasileira se meteu em encrenca, e não por dar notícias de última hora, mas por quebrar a confiança. De acordo com fontes próximas ao governo Trump, a rede está sendo investigada por apoiar abertamente as ações inconstitucionais de Alexandre de Moraes, o infame juiz da Suprema Corte do Brasil, que se tornou um executor político. A emissora não apenas ecoou as ações autoritárias de Moraes, como também ajudou a tecer uma teia de desinformação para justificar sanções e salientar a dissidência. Em suma, tornou-se porta-voz da tirania, não do jornalismo. Agora as consequências estão chegando. As autoridades americanas colocaram acionistas importantes sob vigilância, levantando questões sobre a conivência da mídia estrangeira com regimes antidemocráticos. A mensagem é clara: apoie a censura política e não se surpreenda quando os holofotes se voltarem contra você. Nós sabemos, embora ela não queira ter dito, nós sabemos que ela está falando da Rede Globo. Então para e pensa um pouquinho. Os acionistas da Rede Globo estão sendo colocados sob escrutínio da mesma equipe que impôs sanções Magnitsky contra Alexandre de Moraes, porque a Globo é vista como a maior propagadora e defensora das ações tirânicas, persecutórias, ditatoriais e criminosas desse regime judiciário que nós vivemos, dessa supremocracia que nós estamos vivendo. Acionistas da Globo, se vocês têm alguma interferência nessa emissora e querem manter as suas ações em alta, porque imagine se a Globo sofre ação Magnitsky. As ações dessas pessoas passaram a valer nada. Olha que loucura. Não terá mais investimento internacional. Aí a Globo vai ficar sendo uma emissora de TV reconhecida no mundo inteiro
como uma emissora, um jornalismo que apoia a ditadura. Vai valer o mesmo tanto que as emissoras de TV da Venezuela e de Cuba. Eu nem sei se tem em Cuba, né? Mas deve ter algum sistema de doutrinação lá. Então esse é um recado para os acionistas da Rede Globo. A Globo agora também está sob escrutínio dos olhares daqueles que querem devolver a liberdade de expressão ao mundo. Grande dia, pessoal. Alexandre de Moraes. E agora uns vídeos seus no plenário do STF, o pessoal me mandou. Você tá nervoso, rapaz? Tá descontrolado? Tá babando? Não tá acostumado a apanhar? Passou tantos anos batendo e agora não sabe apanhar. Calma, a confusão tá só começando do lado de cá. Fica tranquilo, ainda tem muita conta para ser bloqueada. Fica tranquilo que ainda falta muito, mas você não pode se descontrolar, sair mandando o dedo do meio para as pessoas. Tá aí com a cara inchada, tá gordo. Cadê aquele cara forte, aquele cara com testosterona, aquele cara rei da estratégia, fazendo um monte de atrapalhada? Rapaz, você vai ficar radioativo. Ninguém vai ficar do seu lado. Agora, deixa eu só esclarecer algumas coisas aqui, rapidamente. Em primeiro lugar, miliciano é aquele que se junta com bandido. Eu nunca fui advogado de PCC, nunca tive ligação com bandido, não. Você está chamando de bandido agora quem? O presidente dos Estados Unidos? Donald Trump? O secretário Bessent? O secretário Lutnick? O secretário Rubio? Esses são os bandidos? Eduardo e eu estamos nos associando com bandidos do governo da democracia mais antiga do mundo? Falando nesse assunto, você está falando um pouco sobre o negócio de traição da pátria, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Foi traição da pátria quando você foi aqui chupar o saco do pessoal do governo Biden, que arrumou dinheiro via USAID para todas as suas iniciativas de combate à desinformação? Ali foi traição da pátria quando se associou a um governo estrangeiro para censurar a tua própria população? Eu queria saber, quando vocês foram pedir para o governo Biden socorrer vocês no TSE, ali foi traição da pátria? Responde aí pra gente, olha aqui na lente da verdade, como dizia o Clodovil. Vamos fazer o seguinte, espera aí, tem muito mais coisa vindo. Fica tranquilo, o futuro do Brasil é brilhante. Ninguém está preocupado com o seu processo do STF, a gente tem certeza que o STF vai seguir o curso dos seus processos. A gente quer que o resto das instituições do Brasil reajam. A gente quer que o Brasil reaja, que o povo reaja. E a gente está dando esperança às pessoas, fazendo um pouquinho de justiça. E não diz que eu estou ameaçando seus familiares ou familiares de ninguém, não. Quem faz ameaça familiar é você. Tá em vídeo você fazendo ameaça a familiar do Mauro Cid. Tá em vídeo você fazendo ameaça. Ninguém, não preciso perguntar para ninguém, não. Ou você acha que eu não lembro de você mandando a Polícia Federal na casa do pai do Hugo Mota? Você acha que a gente não sabe? Quem mandou bloquear as contas da Heloísa Bolsonaro foi você. Quem foi atrás da família do Oswaldo Eustáquio foi você. Quem gosta de ir atrás de familiar, bandido, é você. Não sou da tua laia, não. Não me confunda com a tua laia. O que vai acontecer com os familiares, e já está acontecendo com os familiares que perderam visto, é o que está na lei. Aqui nos Estados Unidos vale a lei. Lê lá a lei Magnitsky que você vai ver que os familiares que têm relações financeiras vão sofrer as consequências. Você só começou a sentir. Não pensa que vai ficar baratinho com só bloqueio de transação em dólar, não, porque a gente vai até o final para garantir que a lei completa valha para você e para todos os seus comparsas. É bom que eles acordem antes que seja tarde demais. Isso não é ameaça, não. Isso é o cumprimento da lei. E deixa eu te falar, eu estou num país onde a lei vale, e a primeira emenda da Constituição americana me garante o direito de peticionar o governo da jurisdição na qual eu me encontro. Você fica tranquilo que essas decisões tuas aí de inquérito, não sei o que, decisão, eu nem leio, nem sei desse tipo de coisa. Quando você mandar uma carta rogatória, de repente eu paro para ler. De repente eu paro para ler. Porque até lá você vai decidir um monte de coisa. A Interpol já vai parar daqui a pouquinho, e isso está em curso, de aceitar os seus mandados. Nenhum país vai aceitar extradição feita por juiz sancionado. Só vai acabar até liberando a Zambélia lá na Itália. Então fica tranquilo, filhão. Tem muita coisa por vir. Você não está acostumado a lidar com pessoas que sabem o que estão fazendo e que não vão recuar nem 1 milímetro.
Quer dobrar a aposta? Dobra aí. As tuas fichas estão acabando. E eu ainda tenho ficha pra caramba. Aliás, eu não. Meu amigo mais forte do que eu, tá bom? Deus abençoe o Brasil e Deus abençoe a América. E o povo vai te dar o verdadeiro dedo do meio no domingo. Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Ótima sexta-feira para vocês, primeiro dia do mês de agosto de 2025. Este é um dos vídeos mais importantes do canal. Prestem atenção no início, do meio e ao fim. É um dos vídeos mais importantes do canal. O Dr. Gilmar Ferreira Mendes, decano, um dos cérebros mais perniciosos do Supremo Tribunal Federal, procura Bolsonaro, os aliados de Bolsonaro, para um acordão. Extra, extra, extra. É matéria da CNN. Gilmar Ferreira Mendes, desesperado com a aplicação da Magnitsky contra Moraes e sabe que está vindo para ele já e também para Barroso e depois para outros. O Gilmar Ferreira Mendes, ainda meio que se fazendo assim de quem está com as cartas na manga, mas nas mãos, quem tem as cartas é agora Trump, qual seja aqui a direita no Brasil. Eu vou repetir, Gilmar Ferreira Mendes não demorou muito, já procura Bolsonaro e seus aliados para uma tentativa de acordo. Uma tentativa de acordo. Vocês vão ouvir aqui, eu vou reagir a essa matéria da CNN. Nossa função sempre aqui é desmistificar, é esclarecer até aquilo que eles tentam manipular vocês, porque a narrativa dos fatos que a mídia faz é uma narrativa sempre de acordo com quem está pagando-a. Nós aqui vamos extrair de fato sempre aquilo que de fato está nas entrelinhas dos fatos do dia a dia, narrados por esta mídia, usando as ferramentas do direito, da história, da sociologia, da ciência política e por aí vai. É isso daí. Quero agradecer, antes de entrar propriamente no fato, vamos tomar um cafezinho? Francisco, aliás, o Paulo César disse, eu também não gosto, estou saindo do vídeo, porque esse modo de tomar café, Paulo César, delicado. Paulo César, esse canal está prestes a completar 300 mil inscritos. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. 30 mil já era um número assim exorbitante. Desse jeito, se vocês não tiverem um pouco de responsabilidade na cabeça, esse canal vai chegar a 1 milhão. 1 milhão. Como é que você se inscreve num canal desses? Nós estamos aqui no canal do Dr. Couto Novaes, tem lá também o Café com Mortadela. Canal Café com Mortadela, que eu apareço lá também de vez em quando. Como é que vocês não têm juízo de se inscrever no canal? Já vai, olha que brincadeira é essa, já vai para 300 mil inscritos. Mas já que vocês se inscreveram nesse troço, aproveitem logo. Faltam 14 mil inscritos para 300. Compartilhem, para que logo chegue essa marca então, ok? Vamos começar? Francisco, você é uma mortadelona, Francisco. Ouçam isso aqui, vocês vão ficar surpresos. Ouçam essa matéria. Está. Cadê? Momento. Vamos lá. Diálogo entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Olha o que eu descobri. Horas antes... Ela não descobriu, foi algum ministro do Supremo que falou para ela, né? Isso aqui é CNN Brasil. De diálogo entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Início de diálogo. Início de diálogo entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Olha o que eu descobri. Horas antes da aplicação da lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aliados de Bolsonaro disseram ao ministro Gilmar Mendes que o meio para estancar a crise entre bolsonaristas e a cúpula do Poder Judiciário
seria enviar para a primeira instância as ações da trama golpista e que envolvam o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, tirar do Supremo Tribunal Federal e mandar para a primeira instância. A conversa... Só um detalhe, conforme vai ficar mais claro ao longo do vídeo desta repórter da CNN Brasil, quem procurou foi o Gilmar Mendes, hein? Foi o Gilmar Mendes que foi lá. A conversa aconteceu na segunda-feira desta semana, início dessa semana, durante um encontro que foi pedido por Gilmar Mendes. Quem que participou desse jantar? O presidente do PL, Valdemar Costa Neto. A mulher tá ofegante, rapaz. Parece aquelas colegas da 8ª série, né, que apresentava insegura os seminários na escola, né, no colegial. O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, e o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que foi quem intermediou. Não vale nada, né? Sabotou o governo Bolsonaro pra caramba, esse sujeitinho do Centrão, o nhonho, né? Esse encontro. Durante essa reunião, Gilmar Mendes foi avisado pelos bolsonaristas de que o governo americano aplicaria a lei Magnitsky ali nos dias seguintes, nos próximos dias, contra autoridades brasileiras, tendo Alexandre de Moraes e possivelmente outros ministros do Supremo também como alvos. Segundo... Fala, minha filha, que inclusive de cara o Gilmar Mendes e o Barroso vão ser sancionados, magnitizados. Eu apurei, Gilmar teria respondido o seguinte: se isso de fato ocorresse... Fala que você não apurou zorra nenhuma, quem lhe contou foi o Gilmar que lhe contou isso e falou, claro, ele falou assim, contando a versão dele, que ele foi garboso. Conta aí. A aplicação da lei Magnitsky, o Supremo poderia determinar que as instituições financeiras que atuam aqui no Brasil não cumpram ordens vindas dos Estados Unidos. Veja, o Gilmar Ferreira Mendes, segundo essa repórter, ele é que se autoconvidou, ele é que propôs desesperado um acordo com a direita bolsonarista, e lá chegando, segundo ele aí, ele que disse para ela, né? A direita disse, olha, a maneira de tentar nesse momento baixar um pouco aí a energia, apaziguar um pouco, é vocês vocês do STF declinarem da competência, que não é de vocês, nunca foi, e mandar estes processos para a primeira instância. Já que ninguém aí tem foro de prerrogativa de função. E aí, Gilmar Mendes, e porque senão a gente vai aplicar Magnitsky, o Trump vai aplicar Magnitsky, como já aplicou, né? Aí que Gilmar Mendes na segunda-feira então teria dito o seguinte: se vocês aplicarem a Magnitsky, nós vamos dizer aos bancos para eles não cumprirem as ordens. O meu professor dizia aqui, de constitucional, meu grande professor de direito constitucional, dizia o seguinte: todo mundo tem o direito a espernear. É o ius esperneante. O ius esperneante está aqui esperneando. O bravão, o Beisola, está esperneando. Aí ele diz, né? Se aplicar Magnitsky e proibir transações financeiras de ministros, tudo isso que a gente já está falando que o Moraes vai sofrer e que logo o Gilmar vai sofrer. E Moraes, e Gilmar, esse negócio lá de Portugal. Aí o Gilmar disse assim: o Supremo baixa uma ordem para que os bancos não obedeçam às decisões da Magnitsky. Veja, os bancos que têm operações financeiras com empresas americanas, com o sistema financeiro americano, até bancos brasileiros que têm operações financeiras nos Estados Unidos, bancos brasileiros que tenham sede nos Estados Unidos, exemplo do Banco do Brasil, etc. Se eles desobedecerem a lei Magnitsky, eles vão sofrer as sanções secundárias impostas pela própria lei e podem, inclusive, entrar em falência. Aí vem o Gilmar cantando de galo, blefando, dizendo assim:
Nós obrigaremos os bancos a não cumprirem as suas decisões. O não cumprir a lei Magnitsky por parte dos bancos significaria a falência dos bancos. Nem o Supremo Tribunal Federal, nem do Afeganistão, pode obrigar um banco a causar a própria falência. Se bem que aqui é Xandaquistão, a coisa é mais embaixo. Entendem isso, pessoal? Entenderam isso daí? Entenderam? Vamos lá. Gilmar Mendes, com aquilo na mão, vai procurar os bolsonaristas, que ele disse que é um agente mequetrefe. Está precisando dos bolsonaristas agora? Gilmar Ferreira Mendes. Aí chega lá, escuta uma proposta, supostamente, né? Dos bolsonaristas. E os bolsonaristas falam, a Magnitsky está vindo. Aí ele fala, se aplicarem, nós vamos emitir uma decisão no Supremo para liberar os bancos não cumprirão as decisões. Mentira. Tentem. Aí vão ficar que nem os ayatollahs que não conseguem sair nem do Irã. Tentem, né? Vamos continuar. Dos Estados Unidos. Então, essa foi a resposta. Quando disseram, aliados de Bolsonaro disseram para Gilmar Mendes, segundo eu Essa menina tá parecendo um aprendiz da Mortadela Lima, né? apurei, que a lei Magnitsky estava chegando essa semana, ele não recuou e disse, olha, então a gente pode determinar, eventualmente, sim, soltou como uma ideia, que as instituições financeiras não cumpram as determinações vindas dos Estados Unidos. Porque eu não posso usar. A gente não vive numa democracia plena, eu não posso. Uma democracia relativa. Eu não posso falar o que eu acho isso, cara. De uma fala dessa vindo da boca de um ministro supremo. Também apurei que essa conversa, esse jantar entre bolsonaristas e Gilmar Mendes, durou cerca de 2h30. E foi considerada uma conversa muito dura e ruim. Esse primeiro contato ainda não produziu nenhum avanço prático no caminho de uma pacificação, embora todos ali presentes tenham concordado que esse canal de diálogo vai continuar aberto para novas rodadas, novos encontros. Isso foi na segunda-feira. Na terça-feira, apurei que o ministro Gilmar Mendes conversou ao telefone com o advogado Fábio Van Garten, ex-ministro de Bolsonaro. Van Garten havia estado em Miami com o deputado Eduardo Bolsonaro e estava ali com o termômetro calibrado para saber como estava pensando o filho de Jair Bolsonaro. Segundo pessoas que conversaram com o aliado de Bolsonaro, essa conversa entre Van Garten e Gilmar Mendes caminhou melhor, até porque eles têm uma relação antiga. Gravem isso. O traidor Van Garten tem uma relação antiga com Gilmar Mendes. Isso explica muita coisa, não é? Gravem isso. Entre o ministro Supremo e o advogado, mas eles caminharam ali no sentido de que é preciso encontrar um denominador comum para aplacar a crise. Embora não tenha havido pontos de consenso, a abertura de Gilmar Mendes para dialogar deixou o entorno de Bolsonaro com alguma esperança de mudança no rumo do processo e pegando o voto divergente de Luiz Fux. Só aqui, olha que interessante como ela narra sempre que o poderosão é o STF, o poderosão é o Gilmar Mendes, etc. Que a conversa deixou os bolsonaristas com esperança. Quem está com esperança, minha filha? Quem foi procurar diálogo? O Gilmar Mendes está encurralado. Olha, se eles dizem é inaceitável uma interferência de Trump, é a soberania, fobia, então não tinha que estar procurando diálogo. Está indo procurar diálogo porque está com aquilo na mão, aquilo redondo de onde saem umas coisas na mão. E quem tem aquilo tem medo. Ele não tem condições de oferecer um acordo caracu. Aquela bebida, não estou falando de outra coisa. Aí a repórter vai dizer aqui agora no final o seguinte. Preste atenção. Que esse acordo pode ser construído a partir do voto divergente do Fux. Aí eu quero raciocinar uma coisa com vocês. Não pensem que o Fux... vocês são tão tontos às vezes. Porque o Fux
Foi um juiz de carreira, tem a reputação dele para zelar. Veja, eu conheço vários juízes e juízas de carreira. Há muitos deles excelentes, são servidores públicos vocacionados. E há muitos outros juízes de carreira que não valem nada. Como também acontece na advocacia, como também acontece no Ministério Público, etc. O Fux foi plantado, os votos divergentes do Fux foram combinados entre eles, todos. Entre eles, Gilmar, Moraes, Fachin, Flávio Dini, Luiz Roberto Barroso, todos eles. Deram um personagem para ele. Fux, você vai bancar o bacaninha, o divergente, porque essa pode esquentar uma hora dessa e a gente vai precisar negociar. Então a gente vai plantar a semente. O teu voto vai ser um voto semente, um voto chave para um acordo. Segue lá, Fux, finge que está discordando da gente. Abram a cabeça. Aprendam a pensar como essa gente pensa. Agora, só para ouvir o finalzinho, né? O finalzinho do... No rumo do processo e pegando o voto divergente de Luiz Fux como uma oportunidade para isso. Curso gratuito de inteligência artificial com material. Entenderam? Eu quero... essa é uma novidade bombástica. Por isso que eu disse que é um dos vídeos mais importantes. Sobretudo, é um vídeo importante para o canal nesse momento em que realmente parece que está havendo um reequilíbrio de forças. O Decane, o Gilmar Ferreira Mendes, ele foi. Né? Claro que ali, ciceroneado pelo Vanguard infiltrado, será? E também pelo Nhonho, o Rodrigo, né, que é tão ridicularizado pelos seus próprios pais, chegava a chorar na Câmara, né? Na Câmara Federal, Rodrigo Maia. O Gilmar Mendes vai lá. Vejam, o sujeito é tão ridículo e está tão acuado, o Gilmar Mendes, que ele foi lá representar a dama de advogado dos seus pares. E olha o argumento dele. Se aplicar Magnitsky, nós vamos mandar uma lei para os bancos não obedecerem. Ou seja, mandar uma lei para os bancos buscarem o autoextermínio. Essa lei, o quê? Essa decisão, né? Porque eles fazem leis, decisões com cara de direito. Eles decidem sem poder decidir, né? Porque eles fazem leis sem poder. Quer dizer, blefou significa que eles estão com muito mais medo do que se imagina. João Mendes, qualquer coisa, faça como Moraes, no auge do desespero, faça assim para o público. O jogo está mais próximo do final. A equipe que vinha com pouco fair play e vinha dominando, parece que perdeu o repertório e está cansado. Estressou. Dê seu like, inscreva-se. Continue, por gentileza, conosco nessa irresponsabilidade diária de vocês de fazer esse canal crescer. Comente o máximo que puder, de maneira adequada, de maneira serena. Compartilhe muito, ajude o canal a chegar aos 300 mil já. Peço a vocês o seguinte também, inscrevam-se como membros do canal, ainda até a aba Seja Membro. Urgente, urgentíssimo. A União Europeia acaba de tomar uma das decisões mais drásticas como nunca antes contra o ministro Alexandre de Moraes. Isso tudo que eu vou mostrar para vocês aqui, nós avisamos. E aí teve até pessoas que falaram, vocês falam que vai ter punições através das leis Magnitsky, mas nunca chega, nunca acontece. Eu falei, gente, os Estados Unidos, eles trabalham com estratégia, tem leis, eles têm que seguir todo o ritual lá nos Estados Unidos, tem que seguir todos os órgãos, só depois de todos os órgãos aprovar, aí que vem as punições, e quando as punições começar a vir, aí não vai ficar ninguém de pé. Tem outras pessoas que falam, é só blá blá blá, blu blu blu. Eu falei, pera aí, gente, pera aí, igual foi a Arca de Noé, falou, vai vir um dilúvio. Agora vem comigo para vocês entenderem quais foram as punições severas que a União Europeia acabou de tomar contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas não para por aí não, a coisa foi além,
Foi além contra a galera lá da Praça do Pântano e da Liga do Mal, viu? O Lindenberg Faria que se cuide, porque os Estados Unidos já tá mirando ele, não só ele, como a Rede Bobo, viu? A Rede Bobo também já tá toda desesperada, viu? Olha só aqui, gente. Urgente, Eduardo Bolsonaro diz que os Estados Unidos vão pedir prisão de Moraes à Interpol. É só o começo das dores. O que eu avisei para vocês? Quem segue aqui o canal do Gigante Pátria sabe que eu disse isso. Falei, olha, o que vai acontecer com o Moraes no futuro próximo? Vai perder o visto para assistir a Disney, o Pateta, o Mickey, não vai ter mais. Depois, ele vai sofrer sanções através da Lei Magnitsky. Depois, eles vão decretar a prisão do ministro Alexandre de Moraes, nome listar dele na Interpol e pedir a extradição dele. Aí, caso se eles não quiserem, talvez eles podem atender, né, o pedido do ministro Alexandre de Moraes de enviar um porta-aviões para o Paranoá, se o Lula não quiser extraditar o ministro Alexandre de Moraes. Os Estados Unidos vai fazer questão de ir pessoalmente para pegar o Moralito, o Glande. Olha só, gente. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, PLSP, afirmou nesta semana que autoridades dos Estados Unidos estariam preparando um pedido à Interpol pela prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. Segundo ele, a medida faria parte de uma ofensiva internacional contra o que classificou como abusos de autoridade e perseguição política, praticadas pelo magistrado contra opositores do governo Lula. Agora, gente, eu vou dar mais outro alerta aqui. Olha só, essa prisão do ministro Alexandre de Moraes, se o desgoverno do Lula continuar a fazer o que está fazendo, esses partidos comunistas continuarem a tentar defender e ajudar o ministro Alexandre de Moraes, eles poderão sofrer sanções e poderá acarretar outras decisões mais drásticas contra eles também. Então não para por aí não, vem comigo para vocês entenderem o que está em andamento agora, gente. A coisa tá feia, para essa galera, eu acho que essa galera não entendeu. Só para vocês entenderem, Donald Trump está com uma briga feia entre a Rússia. A Rússia ameaçou os Estados Unidos, tá? E os Estados Unidos da América enviou 2 submarinos nucleares lotados de ogivas nucleares ali, ó, no mar da Rússia, viu? E disse, Donald Trump disse, nós estamos prontos para uma guerra nuclear. Foi isso que vocês acabaram de ouvir, viu, Lula? Viu, Lulinha? Viu, Morales, o Glande? Viu, ministro Barroso? Viu, Barroso, que você que tem uma mansão lá nos Estados Unidos de 22 milhões. Viu, Lindenberg Faria? Viu, galerinha aí, petezaiada? Donald Trump diz para a Rússia, desse jeito, nós estamos prontos. Dirá para o Brasil. Para o Brasil, vocês não estão sabendo com quem está mexendo. Mete o rabinho entre meias perninhas e volta para as bate-caverna. Cada um cuida do seu quadrado. STF, no Judiciário, Legislativo, Executivo. Parem de se meter com os Estados Unidos da América que vai dar merda. Não, já deu. Né? Agora as punições vão vir, mas para não piorar as coisas ainda, né? Porque Donald Trump, eu não sei se vocês prestaram atenção, ele disse uma coisa ontem, numa entrevista, onde os repórteres dentro do Brasil estavam desesperados. A mulher foi falar inglês com Donald Trump, aí veio 300 perguntando a mesma coisa. Donald Trump disse, olha, eu amo o povo brasileiro, o povo brasileiro. Então, tudo isso que Donald Trump, essas sanções que Donald Trump está aplicando no desgoverno do Lula e contra os ministros do STF, é para salvar o povo brasileiro, viu? Quem entende um pingo é uma letra. E eles ficaram desesperados, tá? Vem comigo que tem mais. Urgentíssimo! Europa congela bens de Alexandre de Moraes após sanção dos Estados Unidos pela Lei Magnitsky. Ministro do STF é acusado de abusos de poder e censura, bloqueios financeiros. Se expandem na União Europeia e pode atingir empresas e aliados ligados a ele. Entenda, patriotas, entenda, porque isso daqui é só a ponta do iceberg. O que eu vou revelar para vocês é pior do que isso, mas parece que a petezaiada e o Lula, principalmente o lindinho, o Lindenberg, não caiu a ficha não. O advogado do Donald Trump e também da Rumble, né, que estão aí com um processo contra o ministro Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos por violar as leis norte-americanas, né, e perseguir empresas norte-americanas, e isso aí vocês já sabem, não preciso nem entrar no mérito. Ele acabou de dizer que qualquer um que quiser ajudar o ministro Alexandre de Moraes, não importa como, a sua sobrevivência, em termos financeiramente ou qualquer coisa de ajuda para ele poder se estabilizar,
será punido através da Lei Magnitsky. Só para vocês terem uma ideia, o CEO do Banco Bradesco, depois que a Lei Magnitsky foi aplicada no ministro Alexandre de Moraes, ele veio a público e disse: com lei não se discute, cumpre. E o Lindenberg já saiu em defesa, né, do Morales, né, o Glander, o Lindenberg, né, porque sabe, se Moraes cair, o desgoverno do Lula também cai, não é mesmo? E aí ele disse: olha, como pode um CEO, né, do Bradesco dizer isso, que lei estrangeiras não se discute, cumpre? Cadê a nossa soberania? Cadê a nossa Constituição, a cláusula pétrea? Agora eles estão lembrando da causa pétrea, né, das cláusulas pétreas. Mas quando era no tempo da ala conservadora, a perseguição implacável, tudo era interpretações dos ministros do STF. Então Lindenberg Faria, não pode interferir. Vai lá, Lindenberg Faria, vai lá, ajuda o ministro Alexandre de Moraes, pega o dinheiro da sua conta, porque o Moraes não pode receber mais o seu salário. O salário dele não pode ser mais pago pelo Moraes. Só para vocês terem uma ideia, o governo federal, né, o Banco do Brasil, que faz o pagamento do ministro Alexandre de Moraes e de vários outros ministros. Caso eles continuarem fazendo o pagamento do ministro Alexandre de Moraes, o Banco do Brasil poderá sofrer punições severas através da Lei Magnitsky. A coisa é pior do que a gente possa imaginar, mas é pro lado deles. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Um deputado, um senador do PT, né? Vamos falar o Lindenberg Faria. Ele resolve dar R$100 para ajudar o ministro Alexandre de Moraes a sobreviver. Ele vai receber a aplicação da Lei Magnitsky só porque ele deu R$100. Ninguém pode ajudar o ministro Alexandre de Moraes. Ninguém pode interferir com nada. Ou fazer qualquer tipo de benefício. Ou, por exemplo, olha, eu vou indicar um CEO de um banco que vai ajudar o Moraes. Só dele indicar o CEO, ele poderá sofrer punições da Lei Magnitsky. Deu para vocês entenderem, melhor dizendo, para nós não, né? Porque nós já entendemos. Quem não entendeu foi o Lindenberg, o PT e Moraes. E a maioria dos ministros do STF, porque a União Europeia já congelou bens do ministro Alexandre de Moraes. Entendeu? Agora, de todo jeito que eles mexerem, o chicote vai estralar para o lado deles. A verdade é essa, viu? Nós avisamos, não mexe com Donald Trump, não mexe com os Estados Unidos. Se mexer vai dar merda. E deu, viu? Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito, urgente, clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.